Aleluia, Deus. Estou aqui ministrando em uma palavra abençoada do céu para nossas vidas em 1 Reis 22:13. Diz bem assim: E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou dizendo: Vem aqui, que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías diz: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Aleluia, Deus. Aqui está falando de Acabe. Josafá foi até Acabe, rei de Judá, Acabe sendo o rei de Israel, e diz bem assim para ele, que Ramote de Gileade era um deles. Então resolveram guerrear contra o rei da Síria. Porém, mandaram chamar os seus 400 homens profetas para perguntarem se eles iriam até essa guerra e venceriam. Os 400 homens, todos dizendo: vai que o Senhor te dará esta terra, vai que você será vencedor, ó rei. E as mesmas pessoas dizendo sempre as mesmas coisas. Porém o rei diz: não há um profeta de Deus no meio desses homens? Lembraram de Micaías. Só que o rei diz assim: Micaías nunca fala bem de mim. Manda chamar. Mandaram chamar Micaías. Porém, quando chegam até Micaías, dizem bem assim para Micaías: Micaías, todos os homens estão falando bem para o rei. E você também diga bem ao rei, diga as mesmas coisas. Aí não, Micaías, eu sou um servo do Senhor, um servo do Deus verdadeiro e todo-poderoso, um profeta de Deus, um profeta do Senhor. Como que Micaías ia mentir? Como que Micaías iria dizer coisas que agradavam ao rei se não vinha do Senhor? Isso me faz entender que também tem muitos profetas aí fora, se passando por profetas do Senhor, falando coisas que não vêm do céu. Falando coisas para agradar os olhos humanos, para agradar o ego humano, para agradar pessoas humanas. E ainda usando o nome do nosso Senhor. Falando o nome de Deus em vão. Falando as coisas boas que não existem. O mundo não precisa de mentira. É melhor ouvir a verdade, se consertar, crer e buscar, do que viver numa mentira. Todos aqueles que vivem na mentira não se dão bem. Foi o que aconteceu com Acabe. Porém, Acabe diz para ele: me diga a verdade. Foi aonde ele foi e falou: sim, eu direi tudo que o Senhor me diz. E disse para Acabe que ele não venceria esta guerra. Que ele estava vendo no meio dos montes ovelhas sem pastores. Só que Acabe ficou mais irado, porque ele disse que queria ouvir a verdade, porém ele não aceitou a verdade. Micaías diz a ele que ele não venceria aquela guerra. E o que ele fez? Ele se irou contra Micaías. Muitas das vezes as pessoas têm ouvido a voz verdadeira do Senhor, o que o Senhor tem para falar, e a pessoa tem se irado. Se irado contra os homens verdadeiros de Deus. E o que ele fez? Ele mandou prender Micaías. Prender ele no cárcere. À base do pão, à base da água, da amargura. E que ficasse preso lá até que ele voltasse. Mas Micaías, como ele não mentiu, como ele ouviu a voz do Senhor, ele simplesmente disse: tão certo como é o meu Deus, que você não voltarás. E mesmo assim ele não acreditou e foi. E ele voltou daquela guerra sem vida, conforme o Senhor tinha mostrado para Micaías. Exatamente o que Deus mostra para os verdadeiros profetas, assim acontece. Então, que nós venhamos ser igual a Micaías. Micaías foi para o cárcere, Micaías passou a pão e água. Provavelmente, eu não sei quanto tempo ele ficou ali, mas não deve ser fácil ficar num lugar desse. E mesmo assim, ele não se desviou da palavra do Senhor. Ele não se vendeu para o rei de Israel. Ele foi conforme o Deus tinha ordenado. E ele não teve medo.
de todos aqueles outros 400 homens profetizando coisas boas para o rei. Ele foi verdadeiro. Ele fez o que o Senhor mandou. Ele foi obediente. Mas o que o Senhor falou contra a vida de Acabe se cumpriu. Quando Deus fala, meu irmão, se cumpre. Então, quando alguém profetizar, quando alguém falar para a tua vida, você vai e busca na palavra. O Senhor tem todas as respostas que você precisa. Possa a irmã aqui dizer alguma coisa, ou qualquer outro irmão dizer alguma coisa para a tua vida. Busca em Deus, vai para o joelho, vai para a oração. Busca em Deus. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa, profetizar na tua vida. Seja igual a Micaías. Ouve a voz do Senhor. Não se venda para deuses, não se venda para o mundo. Não deixe o mundo te corromper. Pode ter 400 do seu lado, falando algo que não é do Senhor, mas aos olhos humanos agrada outras pessoas. Mas se você tem Deus do outro lado, te falando algo ao contrário, vai na voz do Senhor, porque Deus não falha. Deus não erra, Deus não mente, Deus é verdadeiro. Se tiver 400 de um lado contra você e o Senhor do outro, é o Senhor que prevalecerá. É o Senhor que é o único verdadeiro aqui, ó. Os 400 de cá e o Senhor do lado de cá. Um só contra 400. Ele é vencedor. Aquele que confia na palavra do Senhor, que ouve o Senhor, que entrega a tua vida a Ele, seus planos, seus projetos, Ele é mais que vencedor. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Não dê ouvido às coisas mundanas. Não importa se é rei, não se importa qual a importância daquela pessoa que foi até você. Ei, é Deus o maior sobre nossas vidas. A importância maior é o que Deus tem falado para você, o que Deus tem te mostrado. Deus é mais importante do que qualquer rei, do que qualquer homem nesta terra, do que qualquer cargo. Deus é mais importante do que tudo nas nossas vidas. Enquanto nós dermos ouvidos à voz do Senhor, obedecer a Ele, passar o que o Senhor nos mandou, nos ordenou, nós seremos mais que vencedores. Mas a partir do momento que nós começarmos a colocarmos na nossa boca coisas que não é do Senhor, começarmos a fazer coisas que desagradam o Senhor, nós teremos consequências. A nossa vida vai começar a andar para trás. Viver com Deus é bem melhor. E ouvir a voz de Deus, melhor ainda. Então, creia na voz do Senhor, creia nos planos do Senhor, creia nos projetos do Senhor. Esse aqui é o próprio Deus, é a palavra viva, verdadeira e eficaz. E é uma palavra que ela não erra, que não tem erro. O Senhor é verdadeiro. Pare de se preocupar com os reis que têm te rodeado. Pare de se preocupar com os falsos profetas que têm te rodeado. Pare de se preocupar com os cavaleiros. Pare de se preocupar com esse povo todo que tem se levantado. Ei, Deus é Deus na tua vida. O que Deus fala, Ele cumpre, Ele não falha, Ele não erra. Se Deus te ordenou, se Deus te prometeu, vai se cumprir. Vai na voz do Senhor, porque é a única voz verdadeira para a tua vida. Aleluia, Jesus.